Olá, bem-vindos, bem-vindas. A gente continua com as cartas complementares das cartas de Cristo. Hoje a gente vai para a carta complementar número 13. Vamos para a nossa oração? Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos seus cuidados. Texto número 13. Se você crê, venho para tentar despertar em você a compreensão de que todos os seus problemas, angústias e limitações já estão dentro de você. Isto é sim porque os seus pensamentos surgem de suas características internas. E tudo o que experimenta em sua vida é a manifestação de seus pensamentos e palavras habituais. Muitos falam de ter poder, mas o que tendo dar, o que tento dar a você é a mais poderosa verdade de seu universo. Esta verdade literalmente constrói ou destrói a sua vida, saúde, posses, relações e felicidade. Há programas de entrevistas muito populares que buscam ajudar as pessoas a mudar suas percepções, atitudes, pensamentos, palavras e ações, para que vivam seus relacionamentos de maneira mais construtiva e com mais felicidade. Pede-se à mente humana que encontre bastante energia e força de vontade para eliminar seus próprios padrões errôneos de pensamentos e palavras. Uma vez que todos os pensamentos surgem das vibrações congênitas e planetárias, isto é muito difícil de fazer. São poucos os que conseguem. Porém, há outra maneira que se Porém, a outra maneira que, se seguida coerentemente com fé, assegura que a pessoa terá sucesso em suas tentativas de transformar a sua vida e seus estados emocionais em êxito e alegria. A maneira é o caminho de Cristo, que está explicado em minhas cartas, que foram ditadas através da mente especialmente preparada deste meu canal. Desde que esta mensagem tem sido divulgada, as pessoas têm tentado viver de acordo com a verdade contida em minhas cartas e têm relatado grandes mudanças acontecendo nelas mesmas e em suas vidas e ambientes. Seguir o caminho de Cristo leva a muito mais do que simplesmente poder se entender melhor com as outras pessoas. Ele leva a uma mudança positiva contínua em sua consciência, ainda que isso permaneça oculto, de modo que, após algum tempo, você percebe que inconscientemente está reagindo mais facilmente, construtivamente e com alegria aos eventos externos.
Você constata que as coisas que desejou sincera e ardentemente estão finalmente acontecendo em sua vida. Você passa a carregar os fardos mais facilmente, com mais confiança nos resultados positivos. Você descobre espontaneamente que rejeita com repugnância os velhos padrões de pensamentos críticos. Você se pergunta como você se pergunta como algum dia pôde tolerar pensamentos tão destrutivos em relação aos demais. Ao invés da mudança pessoal se tornar uma luta diária, você constata que há algum superpoder, força vital, consciência divina, entrando em sua mente calma e silenciosamente, permitindo-lhe encontrar uma nova felicidade. Minhas cartas são de grande importância para o mundo, urgentes e indispensáveis para aqueles que as possam compreender. Elas tratam de fatos científicos já conhecidos pelos cientistas e vão além, até a verdadeira causa dos fatos científicos. Elas são de vital importância, porque jogam por terra os velhos mitos que têm atrasado as pessoas em sua busca pela verdade espiritual. Elas exploram os assim chamados mistérios da criação e da vida em si. E o que é mais importante, elas descrevem claramente as origens e a verdadeira natureza do ego e a maneira correta para lidar com ele, quando prejudica os supremos interesses do eu. As cartas também descrevem as origens da criatividade e a base a partir da qual todas as coisas criadas tomaram forma e vida. Se você crê que eu sempre existi como Jesus na Palestina, espero que tenha uma mente suficientemente aberta para acreditar que, sendo muito necessário ao mundo, realmente voltei através da mente preparada de meu canal para falar diretamente com você. Se você não crê, infelizmente, não posso fazer as vibrações de minha consciência espiritual entrarem nas células de seu cérebro e mudarem seus pensamentos ou abrirem suas percepções. Fazer isso contra a sua vontade ou sem sua solicitação danificaria o seu cérebro permanentemente. Deste modo, até que as experiências da vida reduzam as suas obstruções mentais, você não conseguirá aceitar as verdades expostas em minhas cartas. Mas você está dentro da irradiação de meu pensamento espiritual, tanto quanto os outros que escutam com alegria as minhas palavras e as seguem. Eu estou sempre à sua disposição. Mas enquanto você não crê, você se fecha a toda a inspiração espiritual que emana de mim. Aqueles que creem podem estar certos de que a minha verdade é real e válida, pois o que expus com tanta clareza quanto possível através deste canal é a verdade que me foi dada no deserto da Palestina. Como resultado desta verdade, pude sair do deserto e começar a pregar e a curar. Portanto, peço a você, acorde. Você pode vir a mim em busca de alívio, inspiração espiritual e força emocional. Estou completamente vivo nos reinos celestiais. Você pode meditar e abrir o seu coração à consciência divina e receber a sua cura, orientação e inspiração espiritual. Mas você recebe na medida em que realmente crê que pode fazer contato comigo e com o infinito. Se você crê, é só pedir, nunca duvidando, e lhe será dado. O meu maior anseio é que você dê atenção a estas palavras. Leia as cartas
e realmente estude e pratique tudo o que elas ensinam. Anseio ardentemente que experimente a verdadeira felicidade, segurança espiritual e verdadeira realização de todas as suas necessidades sem obstáculos. A gente fica meio sem ter o que falar, né? É bonito quando ele fala assim, É tão claro, né? tão claro, é tão claro. Teve uma hora que ele falou que é difícil se conectar com a frequência dele, porque não é a frequência planetária, né? Uhum. Aí eu falei, ai, mas o que você está querendo dizer com isso, criador? Parece tão fácil, né? E a gente já está na caminhada, né? Sim. E ao Então, mesmo tempo, ele fala um parágrafo aqui, ó. Se você não crê, infelizmente não posso fazer as vibrações de minha consciência espiritual entrar nas suas células, nas células do seu cérebro. Olha que dica maravilhosa. Senhor, age nas células do meu cérebro, amplifica minha mente, amplifica para que eu possa realmente crer, para que eu possa realmente esperar em Ti aquilo que eu preciso ver. Como eu devo conduzir? É pedindo. é pedindo. E se você crê, né? As vibrações e conginências, não, congênitas e planetárias que ele fala, eu acho que a gente pode vê-las bem expressas pela mídia, né? A gente tem uma mídia que tenha medo, se proteja, se afaste, se feche, protege, medo, 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 culpa, né? Medo e medo, culpa. culpa, medo, culpa. Então, eu creio que essas vibrações planetárias são muito bem refletidas pelas mídias. E é por isso que é um pouco difícil, porque você tem que abrir a sua cabeça para isso, compreender. Eu quero dar um exemplo. Estava falando para as meninas como eu acho que é bonita a minha mudança, em pequenos detalhes. E eu voltei para a obra, né, como eu tenho contado para vocês, e agora eu achei um mestre de obras, que eu já tinha trabalhado com eles, então que eu já sinto confiança, que ele tem a mesma vibe que eu. Ele gosta de pagar salários acima do mercado, ele não é cheio de usura, ele é mesma linha. E ele sente que eu dou força para ele e eu sinto que ele me dá força. Então, estou mega feliz. Mas nesse final de semana eu fiquei um pouco grilada com ele. E aí, quando eu me vi grilada, eu tinha duas alternativas. Ou alimentar o que está grilado em mim, e aí começar a me preocupar, a, a controlar, a dialogar, a questionar, a confrontar, que era o caminho natural que eu fazia. Ou eu olhar para isso e pensar, estou percebendo que eu estou criando um cenário de medo, porque isso é reflexo dos meus medos anteriores. Quando eu me senti usurpada, quando eu tentei abraçar demais a, a, a alguém, né? E aí eu percebi a repetição de padrão. Aí eu falei, eu tenho duas alternativas. Ou eu vou esperar o melhor disso, ou eu vou esperar o pior. Então eu já tenho a consciência. Eu vou esperar o melhor. Eu vou respirar fundo e eu vou repetir para mim como um mantra. Tudo vai dar certo. Se não for ele, outro virá. Eu já tenho capacidade de lidar com isso. Tudo dará certo. Tudo dará certo. Eu confio nele. Eu confio nele. E tudo dará certo. Isso vai se resolver da melhor maneira. E eu comecei a trazer para mim, e eu não dei espaço para eu me grilar. Eu não dei espaço para eu botar caraminhola nessa cabecinha aqui, ó. E eu fiquei tão feliz com isso. Porque hoje eu fui à obra, a gente teve uma conversa, eu pedi para Deus me orientar na conversa de hoje, porque eu queria passar por aquilo, pelo cronograma de tarefas, pelo cronograma de pagamentos, mas foi de uma forma leve, a gente discutiu o cronograma de uma forma proveitosa, eu estou super desgrilada de novo, e tá tudo bem, porque eu escolhi não plantar caraminhola, porque o que que eu já sei? Que se não for esse, será outro, mas será providenciado, que eu simplesmente não preciso ter minha vida e eu não preciso esperar o pior do irmão, porque ele é divino tal qual ele é, e ele é na frequência certa para mim agora.
E eu fiquei de boa. Gente, eu não me comportaria assim. Eu ficaria ansiosa e grilada. E também, se precisar trocar ele mais para frente, que eu desejo que não, mas se precisar, de boa. Porque o melhor virá sempre. Sabe? Já saber disso, já saber que eu fiz a minha escolha. Aí ele continua aqui dizendo, São as depois que ciladas, né? As ciladas, né? As ciladas do dia a dia. exatamente. Um parágrafo antes dele falar dos pensamentos e das vibrações planetárias, ele fala assim: pede-se à mente humana que encontre bastante energia e força de vontade para eliminar seus próprios padrões errôneos de pensamentos e palavras. Era exatamente o que eu tinha que fazer. Só que os nossos pensamentos errôneos são baseados nas nossas histórias de fracasso. Pô, lá atrás eu me dei mal, tô me vendo me dar mal de novo, vou me deixar me dar mal de novo? Eu vou agir, eu vou cortar, eu vou mudar agora. Guerra. Entendeu? E aí eu não fui para a guerra, eu fui para o bem maior e eu tô de boa, sem estar na posse, sem estar querendo controlar o irmão para que seja como eu quero. Nada tem que ser como eu quero, mas eu sei que tudo será o melhor. É muito legal. Fala aí, É. Mar. Orai e vigiai, é a única coisa que eu falo. Cara, mas o que eu acho que é legal é a gente percebendo a nossa mudança. Sim, sim. E ele falou aqui, ó, você vai seguir no caminho e de repente você vai se perceber super diferente. Você vai falar, cara, como é que eu fazia assim antes? Que realmente você vai percebendo diferente. Você vai percebendo que coisas que você sempre ouviu agora fazem sentido e entram com leveza e doçura. E você fala, uau! E você vai percebendo que sua vida realmente vai acontecendo todos os seus desejos. E que, melhor ainda, você tinha que passar pelo que você passou para você estar aqui. Não tem nada de errado com as coisas que me causam sofrimento. Essa semana uma colega teve o segundo aborto dela, né? Louca para ter filho e tendo dois abortos. E aí eu falei assim para ela, ô minha filha, eu acho que eu queria ter tido um aborto. Pelo menos eu saberia que eu poderia engravidar, sabe? Aí eu falei, gente, será que eu preferia? Eu sempre quis engravidar, eu nunca nem engravidei. Será que eu preferia um aborto? Será que eu não preferia? Cada um tem sua cruz, entendeu? Mas eu falei, olha, fica tranquila, vai dar certo. O que quer que venha disso, vai vir coisas boas. Mas sabe, eu sofri tanto lá atrás, agora eu vejo ela sofrendo e pior, não posso nem fazer nada, porque eu sei que é um sofrimento pelo qual ela tem que passar. Lidar com os próprios lutos, lidar com as próprias experiências. Mas eu falei, olha, amado, tudo vai dar certo. Tudo te prepara, tudo te fortalece, você vira mais sábia. E tá hoje, nesse lugar de sabedoria, é massa demais. É massa demais. Reagir mais facilmente, construtivamente e com alegria. Nossa. É assim que eu vejo a minha vida, sabe? E isso que ele fala, você vai lendo as cartas, vai entrando, vai entrando. Eu me identifico muito, muito com essas cartas. Muito, muito. Eu fico até aqui pensando, meu Deus, quando acabar aqui as cartas, nós vamos ler o quê? Que aí tá bom. Eu É, acho muito bom. tudo tá perfeito como é, né? A nossa tendência de querer controlar que nos leva, às vezes, para essa cilada, né? Então, tudo está perfeito como é, né? Se eu interiorizo isso de maneira brilhante, né? Eu sei que tudo tem que acontecer como acontecer para o bem maior, né? Uma desavença, né? Puxa, o que em mim atraiu aquela desavença? Mas aquela desavença era necessária para um bem maior. Lá na frente eu vou saber. Se eu creio, eu vou entender que lá na frente é para um bem maior. Agora, se eu não creio e fico na mesmice, e fico nas minhas limitações, e fico não me posicionando como vítima, culpando o outro e fazendo a coisa piorar, que frequência que eu estou indo? Que energia eu estou emitindo? Eu não estou permitindo que Deus mostre o lado bom daquilo que me pareceu ser ruim, né? Mas é a maturidade, por exemplo, além disso, de que tudo é perfeito, né? Quando eu tenho um conflito, o que eu senti? Será que eu senti pena do irmão? E aí eu julguei que eu era melhor do que ele, ou que eu estava numa posição melhor, por isso ele é coitadinho?
Sabe, sempre que tem um conflito, tem um julgamento junto. E sempre que tem um julgamento, tem uma ação e uma reação, mesmo que ela seja só um sentimento. E aí, o que me leva a achar que o outro irmão está errado, que eu possa ter pena dele? O que me leva a achar que ele não é perfeito tal qual ele é, e que a medida do que ele está fazendo é o perfeito para aquela alma? Quando a gente começa, eu na obra faço muito isso, e estou me corrigindo. Às vezes eu penso, eu tenho pena deles porque eu acho que eles ganham pouco, vamos dizer, que era um conflito antigo meu. Agora eu estou com um mestre de obras que está pagando bem para eles, eu não penso mais que eles ganham pouco. Mas de vez em quando eu penso que será que eu tenho direito a ganhar mais? Aí são os meus altos questionamentos. E isso me leva a ter pena do outro. Então tem um conflito em mim que se reflete no outro. E aí eu me comporto de tal maneira que me leva de novo a me sentir abusada. Mas é resultado do meu comportamento. Ou quando eu sinto pena de alguém na rua, ó, coitadinho dele, eu olhar para o irmão e saber, ele é perfeito como ele é. Ele é divino e ele está na caminhada na medida certa. Eu estou disponível para ajudá-lo, mas sem apego, sem achar que o meu jeito é o melhor. Muda tudo, porque você deixa o outro ser livre. Você quer amor? Tudo bem. Se agora você não quer, depois você pode querer. Só que esse depois, talvez eu não esteja pronta, mas se eu tiver, de boa, porque a gente não está exigindo que o outro seja o que a gente é. É um É, desapego. isso não quer dizer que a gente tem que abaixar a cabeça, que tem que se fazer de coitado, que né, aceitar qualquer coisa. Não é isso. Não é Não, isso não que é nós isso. estamos falando, né? É importante que isso fique claro, né? Que não é isso que a gente está falando, né? Não, não deve deixar ninguém abusar de você. Aquela Exatamente. história do sacrifício, se dar em sacrifício. Não é essa a Não questão. é essa a lição. A lição é o que eu sinto em relação a alguém. Se eu estou sentindo coitadinho dele, eu vou provocar um conflito, porque ninguém é coitadinho. Não quer dizer que eu não tenho que estar disponível para ajudar, só tenho que dizer que eu não preciso julgar. E se não dá, não tem problema se afastar, não é? É Eu uma quiser. não, é um auto-amor, entende? Tem pessoas que, infelizmente, a gente precisa se afastar para o outro também dar oportunidade para o outro crescer, né? Uhum. Porque se a gente faz isso com amor, de se afastar, o outro percebe. Agora, se a gente ficar ali bajulando, tentando convencer de alguma coisa, não dá certo. O ser humano não funciona dessa forma. É tudo seguindo a sua própria guiança, né? Confiar na guiança. É bonitinho demais, gente. Confiar na guiança é muito legal. Não tem ansiedade se você confia na guiança. É, que nem Cristo fala, né? Portanto, peço a você, acorde. Você pode vir a mim em busca de alívio, inspiração espiritual e força emocional. Estou completamente vivo nos reinos celestiais. Uma vibração e tanto para a gente acessar, né? Vibração. Todos os dias a gente tem acesso. Todos os dias Uhum. a gente tem acesso. E não precisa de técnicas mirabolantes para isso, gente. Basta a gente querer, ter Ah, fé e querer e se conectar. é isso. Se Sim. conectar com o que nos alimenta. Muito simples, muito simples. Eu adoro estar nessa caminhada com vocês. Eu adoro ir testemunhando as nossas mudanças. É. A gente, quando entra aqui, a gente fala: Nossa, Fulano, você está demais hoje. Beltrana, que coisa linda. E é assim que a gente vai se sentindo, sabe? Desejo que vocês aí do outro lado também venham sentindo essa alegria da caminhada, que a Sim. caminhada é Eu super. mesmo, quando eu acordei, né? Que eu fechei, nossa, hoje tem cartas, que delícia encontrar as meninas, conversar. E aí, esse foi o pedido, né? Que a gente tenha clareza do que está ouvindo, que a gente expresse realmente o que é para ser expressado da maneira correta, no tom, né? Correto, né?
pedindo para o Espírito Santo agir mesmo, né? Que a consciência crística, ela fale que a gente é só um canal mesmo, né? Ali, aqui, nesse momento, né? E também, mais do que ser o canal, é como se é como se a gente fosse um intérprete. No que sentido? Eu acredito, sabe quando você vai fazer reiki em alguém, né? Você que é do reiki, vocês. Quando você vai fazer reiki em alguém, essa pessoa precisa da sua energia para ela receber esse amor. Eu não consigo pegar uma barra de ferro, por exemplo, para me alimentar. Eu não consigo pegar uma barra de ferro e nha, 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 comer a barra de ferro. Eu preciso da planta para digerir o ferro, para transformar o ferro em uma coisa que eu possa digerir. E aí eu como a planta e meu organismo absorve o ferro. O amor, eu creio nisso, porque é como se eu tivesse intuído esse pensamento. Então, falo por mim, não pelos outros. O amor precisa do outro ser humano para chegar no outro ser humano. Como se a gente fizesse, pelo amor do divino, o que a planta faz com o ferro por nós. Então, a gente não é só canal aqui. A gente também é a planta que está comendo ferro, digerindo ele e passando ele adiante através do nossa luz. Por isso que todos os canais são importantes. Quando eu comecei na caminhada, eu dizia assim, seja canal de luz. Aí eu falava assim, para que precisa de mim? Tem tanta gente aí que já sabe mais que eu. E aí, hoje eu tenho tanta clareza. É claro que precisamos de todos, porque cada um vai ser a planta que vai digerir na vibração correta para o irmão do lado. Se eu evoluir muito e se eu expandir, quando eu for digerir o ferro, eu não vou conseguir atingir aquele que ainda está no começo da caminhada, porque é meu pensamento, minha vibração não vai chegar nele. Para fazer a digestão, a gente tem que estar num canal mais próximo, sabe? Então, o que quer dizer que todos nós que estamos aqui caminhando juntos, estamos na mesma vibe. E o que é demais? Isso é legal demais. E à medida que nós vamos caminhando, expandindo a consciência, todos aqui que nos ouvem vão também. Porque a gente está na mesma vibe. Sim, Uhum. A é gente isso. sabe que um canal, a gente é uma plantinha que digere e que distribui o alimento. Porque um irmão só recebe do outro. Por isso que um bebê precisa de um colo humano para receber um amor. Uma vez eu ouvi, eu acho que foi do Hélio Couto, que a gente ajudaria muito os presidiários se a gente pudesse chegar lá e colocar a mão no coração deles, só para transferir amor. Vou com o meu carro. Uhum. Mais do que só pedir, mas o toque. A gente precisa do toque. O humano precisa do toque, precisa dessa digestão. E quando ainda não consegue essa digestão só pela vibração, o toque é um canal. Tocar no coração daquele que precisa, né? Sim. Sim. Vamos mais uma? Você dá conta? Você não estava com tempo, ó? Eu vou sozinha. After. Ah, então já se resolveu. Vamos mais uma então. Carta 14? Isso. Texto complementar 14. Mensagem de Cristo. Eu vou até ler a nota do autor, que esta mensagem ela foi recebida pelo canal algum tempo depois do ataque às Torres Gêmeas em Nova York e o início da guerra dos Estados Unidos ao Iraque. Então a gente tem um contexto para entender essa carta. Super legal. Eu venho através da mente de meu canal porque tenho algo urgente para lhe dizer. Ame os seus inimigos. Perdoe aqueles que o maltratarem ou que o maltratam. Reze por aqueles que falam mal de você. Se não puder fazer isto com sua própria força de vontade, procure todos os meios possíveis para fazer isso no poder do Espírito, a consciência divina. Reze e medite. Peça ajuda e, se você persistir, ela virá. Se o ego continuar forçando seus pensamentos para baixo, para a virulência e raiva, criando todo tipo de argumentos para condenar alguém que o magoou profundamente ou mesmo feriu fisicamente, recorra à meditação e persista uma e outra vez.
buscando inspiração e alívio para o seu dilema, pedindo para ser liberado dos pensamentos vingativos e raivosos. Não para agradar a Deus, como tem sido ensinado pelas igrejas, mas para protegê-lo da chicotada de seus pensamentos negativos, que voltam à sua vida trazendo-lhe transtornos violentos e novas disputas e discussões para enfrentar. Isto é assim, porque qualquer que seja a força que você der a pensamentos de ressentimento, esta força envia diretamente um feixe elétrico de consciência à pessoa que o magoou. E este feixe retornará para você no devido tempo, cheio de energia, como um bumerangue. Eu até brinco, eu falo, ó, o bumerangue energético quando acontece alguma coisa. Olha o bumerangue energético chegando. Você deve saber que todo campo elétrico cria um campo magnético semelhante. Os dois sempre trabalham juntos, de modo que tudo que vai um dia volta. Esta é a lei científica da existência. Porém, o que a ciência ainda não admite é isso. A força elétrica energiza a mente. É o impulso de consciência de ir na mente. A força elétrica é um aspecto da consciência. Vou ler de novo. A força elétrica energiza a mente. É o impulso de consciência de ir na mente. A força elétrica é o aspecto da consciência. O magnetismo, com seus dois polos, energiza as emoções dos humanos e dos animais. Ela atrai e repele. É o impulso de amor humano e o impulso de ódio. O magnetismo é experimentado por todas as coisas vivas como sentimento. Descrevi essa verdade plenamente em minhas cartas 5 e 6. E isso não é tudo. O conhecimento médico-científico vem descobrindo o que tão bem compreendi na Palestina há 2000 anos, que todos os pensamentos que se formam no cérebro descem para a glândula pituitária através do hipotálamo, e que o negativismo e o trauma emocionais, baixas vibrações que eles contêm, passam para os órgãos, sangue e o corpo inteiro, causando uma diminuição de energia e, consequentemente, enfermidade. É este o fenômeno que produz as enfermidades psicossomáticas reconhecidas pela medicina. Quando estive na Palestina, disse aos judeus para que não se preocupassem por beber em taças não lavadas, mas que prestassem atenção e se preocupassem com o que saía de suas bocas. Traduzi o que está escrito nos evangelhos do Novo Testamento para a linguagem que usava com os judeus, mas estes não faziam a mínima ideia do que eu tentava lhes dizer. E, infelizmente, as diversas igrejas cristãs de hoje são igualmente ignorantes. Como poderiam entender? Eles não tinham a iluminação que recebi no deserto, que introduziu e gravou em minha mente o conhecimento espiritual das origens da criação e das leis da existência. Porém, vocês que vivem no mundo de hoje têm tido inúmeros professores que vêm à Terra para explicar os fatos científicos e também os místicos que os dirigem para verdades espirituais metafísicas, preparando-os para receber minhas cartas, que contêm a verdade mais elevada de todas, a verdadeira natureza de sua fonte de origem, que vocês denominam Deus, e as leis universais da existência. Agora, quero que você pense sobre as escandalosas e terríveis ações que certas pessoas desencadeiam em seu mundo, apesar de todos esses professores de aspectos da verdade.
O derramamento de sangue em curso no Iraque é um caso que deveria fazê-lo pensar profundamente a respeito do provável efeito bumerangue de tais ações destrutivas. Quero que pense nesta situação a partir de um ponto de vista espiritual que não condena, mas que vê a verdade inerente aos pensamentos e ações envolvidos na situação. Ali havia um homem, Saddam Hussein, que estava determinado a tomar o poder no Iraque e trazer paz e abundância para o seu povo. Como era pouco evoluído na verdadeira espiritualidade, utilizou as formas mais duras e violentas para controlar a nação e para silenciar aqueles que lhe criavam problemas. Estas tinham sido usadas, essas tinham usado a violência em um levante contra ele, que revidou com violência. Então, havia um ditador tirânico e um grupo de pessoas, todas com níveis morais e mentais semelhantes. Suas vibrações espirituais, apesar de todas as orações e manifestações religiosas exteriores, eram tão escuras, densas e baixas quanto podem ser em seu mundo hoje. Hussein e este povo desregrado mereciam-se mutuamente. O povo iraquiano o tolerava. Alguns até o admiravam e aplaudiam, porque ele mantinha a paz em uma nação instável, o que lhes dava a possibilidade de viver suas vidas tão pacificamente quanto a sua natureza agressiva o permitia. Então, Hussein entrou em choque com os Estados Unidos. Enfureceu seus líderes, que, igualmente governados pelo ego, decidiram castigá-lo, impondo sanções ao seu país. Mais tarde, um impulso humanitário propiciou a inauguração de um sistema petróleo por comida, que ajudou as pessoas famintas do Iraque e deu à América acesso ao petróleo de que necessitava. Porém, esta medida foi um duro golpe ao orgulho de Hussein e não aliviou, em nível nacional, a privação de bens de consumo e bem-estar de que desfrutavam os países vizinhos. Desejo que você e os povos do mundo pensem com empatia sobre o enorme volume de ressentimento, ódio e angústia provocados pelos atos de uma nação forte, com toda a sua abundante riqueza, armamentos, soldados, marinheiros e aviadores treinados. Compreenda que tal emoção nacional se transforma em uma força viva de destruição de grandes proporções. É certo que ninguém que esteve verdadeiramente no caminho de Cristo, o meu caminho, teria tido um comportamento tão violento ou sádico. Confrontado com o problema de tratar com um Saddam Hussein, um líder esclarecido nas leis espirituais e científicas da existência, teria pedido uma reunião com pessoas iluminadas para meditar e pedir orientação. Minha orientação certamente teria sido a de pedir um encontro com Saddam Hussein e lhe apontar a tragédia que provavelmente resultaria de um impasse entre os dois países. Um líder esclarecido, ao invés de tratar Hussein de cima para baixo e ameaçá-lo com uma guerra, pediria a ele e seus conselheiros para elaborarem um documento, um acordo em que ambos os países poderiam viver em amizade e que promoveria um programa de crescimento e enriquecimento nacional para ambos os países. Tal líder então leria as propostas iraquianas para estabelecer a paz e a harmonia, e as discutiria pacificamente com um desejo sincero de estabelecer o bem-estar para todos. Ele pediria às pessoas iluminadas que meditassem e lhe propusessem qualquer ajuste que fosse recebido durante a meditação.
Deste modo, as pessoas subjugadas sob Saddam Hussein teriam sido gradativamente libertadas da repressão de um tirano. O próprio Hussein teria visto os benefícios derivados de uma abordagem pacífica, ao invés da agressiva. Os Estados Árabes teriam ficado impressionados com o êxito do empreendimento, e isso teria feito com que os muçulmanos repensassem sua atual interpretação do Corão. Qual é, porém, a forma terrena de agir geralmente reconhecida e aceita? O que é o espírito humano, o ego humano praticado hoje? Considere se pode haver algum benefício duradouro por trás do comportamento descrito a seguir. Uma nação em paz, um povo em paz, já privado das facilidades do comércio natural com outras nações, é bombardeado a cada noite. Seus edifícios, construídos com grande esforço e gasto de dinheiro e que ofereciam diversos serviços ao povo, são destruídos. Noite após noite, gente inocente é submetida ao terror das bombas, perguntando-se: onde cairão? Quem será atingido? Seremos encontrados sob os destroços? Perderemos algum membro da família? Morreremos todos? O que fez esta gente para merecer tal suplício, a não ser sujeitar-se à tarefa de tentar viver tão bem quanto possível sob o governo de um tirano a quem os Estados Unidos odiavam? Antes disso, outro tirano fanático enviou aviões para destruir as Torres Gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Um grande grito de fúria, raiva e vingança elevou-se do povo americano, uma vez que perderam-se muitas vidas de pessoas queridas naquela destruição. Desde então, a cada ano acontecem nas igrejas cristãs cultos religiosos recordando os mortos e muitíssimas lágrimas são derramadas por elas, em um dilúvio de dor. Pense por um momento nestes cultos cristãos, falando-se em perdoar aquele que foram os instrumentos desta destruição? Fala-se em perdoar aqueles que foram os instrumentos dessa destruição? Os americanos derramam lágrimas pelos inocentes que morreram sob a chuva de bombas lançadas noite após noite, sem outra razão senão um ódio cáustico contra Hussein. São realizados cultos pelos inocentes iraquianos mortos? Eles pensam alguma vez que mataram inocentes que não tinham como se proteger das armas terríveis dos Estados Unidos e que nunca lhes haviam causado nenhum mal? Considere o peso do estresse emocional desencadeado por toda esta insuportável e arrogante destruição de outro país. Destruição esta que liberou todos os grupos de combatentes rebeldes que Hussein havia mantido sob controle, provocando o modo mais vil de matar outras pessoas, os homens-bomba. Toda vez que estas bombas explodem matando pessoas inocentes, os americanos que apoiaram a guerra contra o Iraque deveriam perceber que foi o seu apoio que tornou possível estes atentados suicidas. Pense no desencadeamento das gigantescas vibrações emocionais de terror, ódio e vingança que agora se dirigem para os Estados Unidos. De que forma pensam os americanos que toda essa energia do ódio se manifestará contra eles? Será manifestada como morte e destruição. É uma lei da existência. Até as igrejas cristãs dizem crer nesta lei.
Onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. O perdão completo, total e amoroso dissipa as energias violentas do ódio. Sem o perdão, elas ganham forças a partir do ressentimento contínuo para com o oponente. Leia o texto sobre as falhas em seu planeta e pergunte a si mesmo como toda esta carga terrível de ódio se manifestará. Quem, na América, será, cedo ou tarde, o alvo? Portanto, lhe digo claramente, em sua casa, comunidade, cidade, estado ou país, perdoe a quem quer que o tenha magoado ou prejudicado de qualquer maneira, grande ou pequena. Faça esta palavra ressoar em toda a terra, por todos os meios que puder. Se não puder perdoar facilmente porque o seu ego não o permite, então traga a sua dor e raiva à consciência divina, que chamei o Pai quando estava na Palestina, e peça que o seu influxo de força orientadora espiritual alivie suavemente e facilite a eliminação do peso em sua mente. A sua religião lhe dirá isto? Não. Eles não o disseram quando estive na Palestina e não o dirão agora. De fato, aqueles que ocupam os postos mais elevados das nações mais poderosas e que provocam os mais terríveis danos no mundo são recebidos com pompa e cerimônia, sorrisos e apertos de mão pelos líderes religiosos das diversas religiões cristãs. São cegos que estendem a mão e abençoam outros cegos. Para ouvir a verdade, você deve vir diretamente a mim. Eu estou realmente vivo e em vida universal. Venha e receberei o seu chamado, respondendo amorosamente. Para ouvir a verdade, você deve vir diretamente a mim. Eu estou realmente vivo e em vida universal. Venha e receberei o seu chamado, respondendo amorosamente. Tenha a coragem de unir-se ao caminho de Cristo e seguir os ensinamentos que trago ao mundo através de minhas cartas. Elas lhes mostrarão como permanecer em sintonia e harmonia com as leis da existência. Elas ajudarão você a estar em harmonia com o próprio universo. E então, todas as coisas trabalharão para o seu bem, felicidade e proteção supremas. A gente fica um tempo sem ter o que falar, porque essa carta aqui foi meio chocante. Hum. Mas se a gente esquecer ou botar entre parênteses que ela foi escrita nessa época e contextualizada com Saddam Hussein, todo o contexto, e ficar com o magnetismo, a força elétrica, o perdão, que realmente A a- mensagem. o que a gente tem para falar desta carta em si hoje, em 2024, né? Essa carta foi demais, é porque a gente aqui é velho o suficiente para lembrar bem dessa história. A gente já era adulto quando isso tudo aconteceu. Exato. A gente não é um jovenzinho que não estava vivo naquela época. Tudo bem Uhum. que já tem mais de 20 anos, mas, poxa, eu fui para os Estados Unidos em 2004, 3 anos depois do World Trade Center, e lá eles têm um culto ao. É como se fosse assim, o tempo inteiro eles lembram você do terrorismo. O tempo Mas é inteiro. proposital, né?
é super proposital, mas, por exemplo, você chega no país, aí tem assim, malas abandonadas serão recolhidas. Ele o tempo inteiro está lembrando que pode ter uma bomba em qualquer lugar. O World Trade Center foi feito um memorial nele. Tudo se faz para se lembrar do evento. E essas lembranças do evento geram um pouco assim de angústia, de medo. Na Times Square, um pouco abaixo do onde fica o World Trade Center, eles têm um lugar assim que é uma lojinha bem no meio da Square, né, da praça, e ela ficava piscando assim com um monte de coisas de exército, de guerra, lembrando-se da guerra, sabe? Era uma sensação de frequente lembrança do evento da tragédia. E aí, bem embaixo do World Trade Center, tem um metrô, uma estação de metrô. O prédio em cima virou um museu, virou um museu não, um santuário, né? E embaixo tem o terminal. E aí o meu marido, que é muito sensível, ele viu tanto espírito lá, ele viu tanto espírito, tanto vulto preto, que ele ficou apavorado e ele quis sair de lá. A sensação que a gente tem quando a gente chega no local é de um culto à guerra, um culto à memória tipo assim, proteja, tenha medo, os terroristas, sabe? É muito forte isso lá. E quando Jesus vai falando aqui, o que acontece? Todos os anos quando rezam pelos americanos que sofreram, quem está de rezar pelos iraquianos que sofreram? Quem está lembrando? Vocês acham que não volta? Volta. Lide o O microfone. áudio. Liga o áudio, Lide. E volta como guerra, volta como morte. E aí a gente pensa, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um lugar de tanta violência, e a gente sabe que nada é por acaso. Então, a gente ainda sofre. A gente não está aqui para apontar o dedo nos americanos, dizendo que eles são melhores ou piores, porque a gente é igual. A gente também está num país de sofrimento, de violência. Então, a gente também está colhendo os frutos do efeito bumerangue do que a gente lançou. Só é Sim. interessante observar. É que assim, não se tem autorresponsabilidade, né? O que eu emiti, né? O que eu, né? Não se tem. É muito mais fácil eu acusar o outro do que eu olhar a minha autorresponsabilidade. O que que eu fiz para aquilo, né? Não, e o que fazemos ainda como sociedade? Sim, Porque sim. olha, o povo iraquiano teve o líder que estava na frequência deles. E nós temos os líderes que estão nas nossas frequências. Qual é a nossa responsabilidade nisso? Como mudar isso? E ele fala, perdoa. E é linda essa carta, por exemplo. A gente aprende que o que está no micro está no macro, né? E ele fala assim: a solução teria sido diferente se ele tivesse pedido para grupos de pessoas religiosas rezarem, se ele tivesse ido lá para tentar fazer um acordo de paz, para que o próprio Iraque escrevesse como seria uma solução de uma relação de paz e que pessoas espiritualizadas rezassem e fossem acrescentando informações que fossem recebendo esse acordo. E quando eu penso no micro, na minha vida, simples vida, eu posso fazer esse tipo de relação com as outras pessoas. Eu posso ter uma empresa onde seja para o bem de todos, onde eu possa pedir para eles, propõe um acordo que você acha que vai ser justo para você, que você acha que vai ser uma relação boa para você. E eu posso pedir para ser intuído em como melhorar esse acordo. Sabe, se a gente começar a exercitar. Gente, a vida é uma academia. Assim é como eu vejo, né? Quando você vai numa academia, você vai pegando peso, você vai aguentando pesos melhores e mais fortes, melhores e maiores. Na vida é assim. Se a gente praticar as pequenas sugestões que eles dão, que Cristo dá aqui na nossa vida diária, no dia que a gente tiver numa posição de mais destaque, porque Deus nos coloca onde a gente está pronto para lidar com isso, a gente já vai ter tido a experiência. Então, eu acho, Má, que mais do que perdoar, a gente pode ver os pequenos conselhos que ele dá aqui para os grandes líderes e colocar na nossa vida diária, em cada conflito que a gente tem. A gente pode propor à pessoa, como seria bom para você? Qual proposta você faz para resolver isso aqui? E a gente rezar para que a gente possa ir recebendo a intuição de melhorar essa proposta. Reler essa carta
como um guia para a resolução dos nossos conflitos. Permitir que o outro, imagina que se eu tenho um conflito, para comigo, o outro tem uma ira profunda, como Saddam Hussein tinha uma ira com os americanos. É uma ira barra admiração. Eu quero ter a vida que você tem, mas eu te odeio. Qualquer pessoa com quem a gente conflita hoje tem as duas coisas, tem amor e admiração por nós, mas também tem ressentimento. Por isso há o conflito. E se a gente propuser para eles soluções como essa carta propõe, pô, que massa! Ou mesmo que não haja conflito ainda, mas que há uma intenção do bem maior de duas nações, do bem maior de uma equipe, do bem maior de pessoas. A gente pode propor isso. Pô, eu com certeza vou usar essa carta como modelo para a minha empresa, para que eu saiba fazer direito para o bem maior de todos, para que eu olhe para essa empresa como aqui é uma empresa onde todos crescem, inclusive eu, mas é para todos. Oh, que massa! Se a gente começar a colocar isso nas nossas relações, porque o que está no micro está no macro. Sim, Você deu exemplo até da sua casa hoje, com a gente conversando fora a carta, que todos são iguais, não existe funcionária que é diferente de visita e etc. São Então, assim, papéis, né? Todos somos grandiosos, todos somos reis e rainhas. Cada um está num papel nesse tempo. Eu posso estar no papel de empregado, eu posso estar no papel de patrão, mas somos todos reis e rainhas. E a gente pode se tratar a todos como reis e rainhas que somos. A gente merece o melhor e o irmão também merece o melhor. a gente, a gente tratar o outro com igualdade, além da nossa arrogância, sabe? É massa demais, porque a gente vai percebendo que a arrogância é totalmente do ego. É Uhum. totalmente porque a gente não se sente fortalecido o suficiente e a gente busca essa fortaleza tentando se sentir melhor do que o outro. Hum. É sempre superior e inferior. Sempre. Todos os nossos conflitos são superior e inferior. Mas tudo bem, já aprendi que todos somos iguais. E agora, o que fazer? Já compreendi que eu, na posição do líder americano e na posição do líder iraquiano, somos iguais. Por isso a gente está na mesma frequência. Mas e agora? O que fazer? Pô, Jesus deu a receita do bolo. Chama o outro que está com raiva de você e pergunta qual proposta você tem. Como resolver isso? Escreva uma proposta que seja agradável. Dê para o outro essa autoridade. É massa, gente. Que livro massa. sim. Lindo, Ao lindo. mesmo tempo que ele tira o nosso ar, que a gente fala, meu Deus, ele falou tudo. Ele traz para a gente tantas possibilidades. Ele é muito claro, como a Lidiane fala, né? Ele é claro e objetivo. Basta a gente colocar isso para nossa vida. Mas só tem mais uma coisa que eu queria falar. É, o Pai Nosso é uma oração irada, que ensina assim, irada de legal, né? Irada de muito legal. Não de ira, mas de legal. Ela é uma oração que fala: perdoai os meus pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ela explica com clareza esse bumerangue. Toda vez que a gente reza um Pai Nosso, sabe, a gente pode pensar nas pessoas que a gente está ofendido e pedir para que a gente perdoe, porque é isso que o Pai Nosso ensina. Sim, A igreja às vezes esquece de falar: vamos rezar pelos iraquianos que sofreram, vamos rezar para que nós perdoemos os iraquianos. A igreja às vezes esquece disso, que nós humanos esquecemos. Mas se sempre que a gente rezar o Pai Nosso, e a gente reza o Pai Nosso no dia a dia, em comunidade, né? Sempre que ou o Pai Nosso ou a oração que a gente já aprendeu aqui vier para a gente pode ter clareza que o perdão é o caminho. sempre. É isso, meninas. Lindo, né? Meninos, foi lindo, que encontro lindo, que carta, né, gente? Que cartas maravilhosas. Muito lindo. Esses textos são é, condensados e muito profundos e fáceis de entender. Até mais fácil até do que a carta, mas é óbvio que a gente veio, né, das cartas, então é mais fácil de entender por conta das cartas. Mas esse texto aqui é um que eu não me lembrava dele. A gente já leu,
mas ele não tinha entrado em mim como entrou agora. Foi muito legal que você leu a nota antes, porque pontuou, gente, onde estava. É. Super legal. Amei. Meninas, fiquem com Deus. Até semana que vem. Beijos. Até. Beijo. Beijos a todos. Boa noite.